Boa noite, meu nome é Rodolfo, sou estudante do curso de Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Venho através desse vídeo uma possível extensão do outro vídeo, né? Possível não, uma certa extensão do outro vídeo, no qual a gente comentava sobre o método de datação por urânio e chumbo, e a gente fazia uma leve pincelada sobre a meia-vida, enfim. Eu não vou bater na tecla de novo da meia-vida, do que é o conceito, do que se trata, até porque já consta no próprio outro vídeo. Então aqui você tenta ser mais direto possível, apesar do tempo mais longo do requisito do tempo mais longo do vídeo, eu vou ser o mais direto possível, até para não causar nenhuma dúvida. É válido fomentar também que, esqueci de falar, a disciplina em questão trata-se de geocronologia, e ela é ministrada pelo professor Cristiano Carvalho Lana. Mas vamos lá. É válido comentar também que, devido a alguns detalhes mais técnicos da própria matéria, dessa parte da matéria, eu estou tendo que consultar o próprio material fornecido pelo professor durante essa apresentação. Mas, vamos lá. Essa apresentação está sendo dividida em 3 partes, assim como o outro. No caso, como no outro vídeo, né? No caso, a gente dividiu entre introdução, né? Onde a gente vai comentar sobre cada um dos métodos, as particularidades dos métodos, que não necessariamente quer dizer curiosidades, mas mais aprofundando sobre elas mesmo, sobre o que se trata, no geral. E também no final, no último slide, a gente vai falar, dar uma repaginada, não repaginada, mas uma leve comparada entre os métodos e falar qual que seria o mais sofisticado, entre aspas, enfim. Vamos começar. Rubi de estrôncio, né? Os elementos do rubi de estrôncio estão presentes na maioria das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, né? Só que a concentração desses elementos raramente passa de 1%. Né? Tanto o rubídio quanto o estrôncio não são elementos constituintes dos minerais silicáticos que formam as rochas, né? Com exceção do estrôncio, que participa na formação do carbonato estroncianita, né? E do sulfato celestita, os quais são encontrados em alterações hidrotermais e rochas sedimentares, como nos carbonos. Já no método samário-neodímio, que é esse aqui embaixo, né, os elementos samário e neodímio têm pouca importância econômica e estão presentes apenas em pequenas quantidades na maioria de rochas e minerais. Em função das suas propriedades químicas e nucleares, eles vão fornecer um acesso à informação sobre a origem e a evolução da Terra muito ampla, né? Não só da Terra, como da Lua, do Sistema Solar no geral. Eles podem ser considerados como o microscópio ou a CISP, né? Como uma ferramenta que pode ser aplicada em problemas geológicos. E a interpretação das variações naturais de abundância química isotôpica de Samara e Neodímio são governadas por princípios e modelos que a gente vai ver, dar uma aprofundada daqui a pouco. Entrando então nas particularidades de cada um, em relação ao modelo, o método, né, de datação por Rubi de estrôncio, a gente tem uma coisa que chama atenção, que é o aumento de estrôncio 87 em rochas e minerais, que é o seguinte: durante a cristalização fracionada do magma, o estrôncio tende a ser concentrado no plagioclásio, enquanto o rubídio permanece na fase líquida. Consequentemente, a razão rubídio de estrôncio do magma residual tende a aumentar gradualmente. A partir desse comportamento geoquímico do rubídio e do estrôncio, pode-se deduzir que as composições isotópicas do manto e da crosta apresentam características diferentes. Nesse sentido, o manto apresenta uma baixa razão de rubídio de estrôncio e, consequentemente, um aumento de estrôncio 87. A partir do decaimento do rubídio 87, ocorre uma taxa inferior se comparado ao aumento de estrôncio 87 na crosta superior. Já a razão de estrôncio 87 para estrôncio 86 do manto primordial teve um valor próximo de 0,700, o que é confirmado por valores de estrôncio 87 e estrôncio 86 inicial em meteoritos. O valor atual de estrôncio 87 por estrôncio 86 do manto está próximo de 0,705, obtido em análise de rochas basálticas coletadas em cadeias mesoceânicas. Já para o outro lado, a crosta superior apresenta altos valores de rubídio e de estrôncio, o que permitiu, durante a evolução geológica dessa camada, uma maior taxa de crescimento dos valores de estrôncio 87, em relação ao ambiente mantélico, né? Já os valores de razão estrôncio 87 por estrôncio 86 iniciais das primeiras crostas continentais geradas no planeta apresentavam valores equivalentes às razões iniciais
de estronço 87 por estronço 86 do manto. Isso é, por volta de 0,700 também. Nos dias atuais, né, nos dias de hoje, os valores de estronço 87 por estronço 86 de rochas cristais tendem a ser maiores que 0,730. Né? Em adição, né, a gente pode falar também que a razão de rubi de estronço na crosta inferior é menor do que na crosta superior, de forma que apresente uma evolução do isótopo de estronço 87 equivalente ao do manto. E aqui nessa parte direita a gente consegue ver a razão, né, de estronço 87 por estronço 86, né, presente nos meteoritos, no manto, na água do mar e na média da crosta continental, sempre seguindo essa graduação aí, né? E em seguida a gente tem também o comportamento do sistema isotópico, né? Que consiste basicamente no seguinte: o desenvolvimento de técnicas analíticas mais precisas para datação, como o método de urânio-chumbo, que a gente comentou, tem permitido uma melhor avaliação do significado das idades de rubi e de estronço. No que a gente comentou antes, né, do aumento de estronço 87 em rochas minerais, os pré-requisitos para a datação de rochas minerais, como a necessidade de que as concentrações de rubi e estronço, as razões de estronço 87 por estronço 86, devem ser resultado somente do decaimento de rubi de 87 para estronço 86. Quando essa condição não é satisfeita, as idades calculadas não indicam a idade da rocha ou mineral. Né? Quando a gente não bate isso, essa meta, né, por assim dizer, a gente não consegue indicar a idade da rocha ou do mineral. Mas pode indicar a idade do processo de alteração que provocou a abertura do sistema rubi de estronço. Né? E o potencial do método rubi de estronço para aplicações geocronológicas e como parâmetro petrogenético, né, sendo que a razão inicial estronço 87 por estronço 86, foi reconhecido desde o início de seu desenvolvimento em função de ter uma ampla variação dessas razões de rubi de estronço, né, em minerais que são formadores de rocha. Só que a exatidão dessas isócrones, né, de rubi de estronço é em grande parte dependente de quanto e se o sistema se manter fechado a essa formação. Infelizmente, o radionuclídeo de rubi de 37 é um elemento alcalino de grande mobilidade geoquímica que permite uma grande facilidade na abertura do sistema de forma a fornecer essas idades anômalas. Ou seja, essa anormalidade não é interessante para a gente, né? Cientistas que a gente procura uma idade mais exata, né? Para a datação deles. E a interpretação das idades obtidas em amostras de rochas e minerais que tenham sido alteradas é complexa por diversas razões. Inicialmente, pode não haver paragênese mineral, né, ou texturas que evidenciam essa alteração. Em segundo lugar, o distúrbio do sistema de rubi de estronço pode ter afetado apenas os minerais, enquanto a rocha total pode ter permanecido como um sistema fechado. E a alteração apenas em minerais geralmente resulta em dados discordantes, né? Mais uma vez, um pouco interessante para a gente, sem significado geológico. Né? Por sua vez, o método rubi de estronço permite identificar, através de dados discordantes em minerais, processos de alteração que tenham atingido a rocha e o que não sejam detectados por outras técnicas analíticas. Né? Então, resumidamente, o método rubi de estronço. Agora, entrando no método Samar-Neodímio, a gente vai dar só uma aprofundada do que se trata, né, a isócrona dele, que é, em poucas palavras, poucas palavras não, né? Mas ele é útil na determinação de idades de cristalização e de eventos magmáticos e metamórficos. Esse sistema tem se mostrado muito eficiente na hora de datar rochas máficas e ultramáficas, por exemplo, né? Que são, em geral, difíceis de serem datados por outros métodos. Os princípios de datação isocrônica em Samar-Neodímio são idênticos aos usados no método rubi de estronço, né? E como nesse caso, como no caso do rubi de estronço, algumas premissas são necessárias. E entre essas premissas, a gente tem que pressupor que todos os minerais ou rochas analisadas apresentam a razão, né, de neodímio 143 por neodímio 144 inicial, iguais, né? Com o progresso do tempo, os átomos de samário 147 decaem para átomos de neodímio 143, de forma que a razão samário 147 para neodímio 144 diminui e a razão de neodímio 143 para neodímio 144 aumenta. Dessa forma, a equação, né, a gente tem essa equação verdinha aí, não vou entrar muito em detalhe, mas a equação da isocrônica para a equação da idade, né, é essa aí mesmo. E aí, a gente entra, então, nessa particularidade das unidades modelo, né, TCHUR,
e TDM. TCHOR é o T para o Chondritic Uniform Reservoir e o TDM é o Depisted Mantle, que basicamente é o seguinte: o método de Samar-Neodymium permite o cálculo de idades, modelo baseado na evolução isotópica do neodymium. Essas idades são baseadas na premissa de que a razão Samar-Neodymium apresentou variações significativas no processo geológico caracterizado pela formação da crosta através da extração de magmas mantéricos, né? As idades modelos são calculadas para amostras individuais e devem ser interpretadas com cuidado, porque, uma vez são baseadas em premissas sobre a composição isotópica de fonte que originou a amostra. A primeira dessas idades modelo é denominada TCHOR, né? É o que a gente chama de CHUR. É o Chondritic Uniform Reservoir. E é relativo ao reservatório condrítico, né? Em outras palavras, a TCHUR é a idade modelo que mede o tempo em que a amostra foi gerada e separada em um magma com uma composição equivalente ao reservatório condrítico, tendo como parâmetro a Terra como um todo. Como a razão de neodymium 143 para neodymium 144 evoluiu desde seu valor primordial até seu valor atual com valores conhecidos, né? Sabendo que hoje em dia a razão neodymium 143 para neodymium 140 atual de uma amostra pode-se estimar quando ela foi gerada a partir do reservatório condrítico. E a segunda idade modelo, a gente chama de TDM, né? Que é o DM, no caso, seria Depleted Mantle, e é relativo ao reservatório mantélico empobrecido na razão de Samar-Neodymium. Essa idade corresponde ao tempo decorrido desde a geração da amostra a partir de uma magma com razão, né, de neodymium 143 por neodymium 144, equivalente ao manto empobrecido. Como a razão de neodymium 143 por neodymium 144 evoluiu desde seu valor primordial até seu valor atual com valores conhecidos, sabendo a razão de neodymium 143, neodymium 144, da amostra, pode-se estimar quando ela foi gerada a partir do reservatório mantélico. E as idades modelos calculadas pelo método Samar-Neodymium têm significado geológico somente quando a razão Samar-Neodymium da rocha a ser datada não tenha mudado desde a sua extração do reservatório, né? E outra dificuldade que é levantada também na interpretação das idades modelo é a correta escolha do reservatório, né? Uma vez que as idades podem apresentar diferença de até 300 milhões de anos se escolhido o reservatório condrítico ou o reservatório mandélico empobrecido. Em adição, né, somado a isso, o reservatório mandélico empobrecido pode ter evoluído de forma complexa, gerando subreservatórios com diferentes valores de razão Samar-Neodymium e, consequentemente, diferentes valores da razão neodymium 143 e 144, né? A gente pode comentar também, mas bem rapidamente, sobre a evolução dos isótopos de neodymium, né? A gente pode comentar que a abundância do neodymium 143 e, consequentemente, razão, né, da razão de neodymium 143 para neodymium 144 na Terra tem aumentado no decorrer do tempo em função do decaimento de Samar 147, né? Esse aumento da razão de neodymium 143 para neodymium 144 pode ser descrito no modelo baseado na idade da Terra, né? Aproximadamente aí 4,6 giga-anos, com sua respectiva razão primordial. Enquanto primordial é neodymium 143 por neodymium 144, obtido através da análise de meteoritos rochosos e de rochas terrestres jovens. Basicamente é isso. O método Samar é um pouco mais complexo, né? Até pelo tempo da sua descoberta, foi mais recente também. Mas em relação à comparação, eu coloquei um gráfico, só ilustrando mesmo. Acho que não cabe, não existe a necessidade de explicar exatamente cada um deles, mas cada um deles está tratando aí da razão entre neodymium e Samar e a razão de estrôncio e rubídio, né? Para fazer a datação mais exata aí da rocha, do mineral, no geral. Mas, basicamente, comparado com o par rubídio e estrôncio, o desenvolvimento teórico do sistema, né, Samar-Neodymium teve uma rápida evolução, uma vez que tanto as bases conceituais como a capacidade laboratorial já estavam estabelecidas, incluindo técnicas de diluição isotópica e espectrometria de massa, para o sistema rubídio-estrôncio, né? A única barreira a ser vencida na década de 70 foi o estabelecimento do procedimento de separação dos elementos, né, de interesse e as novas interpretações a partir dos resultados obtidos com o novo método. Eu acho que é isso. A comparação é bem superficial mesmo, até porque a gente conseguiu ter uma noção
mais teorizada, mais aprofundada na parte das particularidades de cada método. Mas, enfim, cada método tem seu objetivo, seu tipo de rocha, né? E espero ter atendido aí a demanda. Um abraço.